Há momentos na história que transcendem o comum, momentos que a voz do Senhor ecoa nos corações, chamando para uma missão ainda maior. Assim foi o nascimento da Igreja Evangélica Missionária. No dia 8 de fevereiro de 1992, em São José dos Campos, sob a orientação dos pastores Eronildo Francisco Ramos e Ivoneide Ramos Leandro. Naquele dia de sábado, apenas um pequeno grupo se reuniu com eles, mas cada um ali acreditava que esta obra iria crescer. A chama da fé já ardia forte em seus corações e com a esperança de que algo novo Deus iria fazer. Os pastores Eronildo e Ivoneide, moldados pela obediência a um chamado do Senhor, foram os arautos dessa jornada. Com sua fé inabalável e uma visão clara daquilo que Deus queria, eles lideraram a igreja, nutrindo-a com sabedoria e amor pela palavra de Deus. De uma pequena casa à sede central, erguida com sacrifícios, mas abençoada pela mão de Deus, a igreja expandiu-se, não apenas em estrutura, mas também em propósito e visão. Das ruas de São José dos Campos aos confins de Limeira, Hortolândia e até Minas Gerais, a Igreja Evangélica Missionária espalhou-se como luz em meio à escuridão. Sob a direção de pastores dedicados, cada congregação floresceu, testemunhando o poder transformador do Evangelho. Uma missão não limitada por fronteiras geográficas, mas guiada pelo Espírito Santo. Comprometida com a verdade das Escrituras, a igreja permaneceu firme em sua fé, investindo na educação espiritual através das células, casas de paz, escola bíblica dominical e cultos semanais de ensino. E mesmo em meio às tempestades de doutrinas distorcidas, ela ergueu-se como um farol de esperança, iluminando o caminho da verdade e do amor de Deus. E diante de tantas conquistas, seguimos combatendo o bom combate com os nossos olhos em Jesus, para que mesmo nas aflições, cada legado de dedicação e serviço continue a inspirar-nos profundamente, lembrando-nos do chamado para servir com amor e humildade. A falta sempre nos será sentida, mas a luz de Cristo permanece viva em nossos corações, guiando cada um de nós nos caminhos do Senhor. Neste caminho de luta, surgem momentos que nossa voz se cala, com as lágrimas da saudade e a certeza que, até breve, Pastor Esdras Giovanni da Silva, que sua memória seja lembrada em cada coração. Mas esta jornada está longe de terminar. A Igreja Evangélica Missionária avança com ousadia, pois seu propósito transcende as limitações terrenas. Em cada congregação, em cada coração, há uma chama que queima, pronto para iluminar o mundo com o amor de Cristo. Avançar com ousadia não é apenas um chamado, é uma promessa de que grandes coisas ainda estão por vir, pois o Deus que nos chamou é fiel para cumprir todas as suas promessas. Que esta jornada inspire outros a avançarem com ousadia, sabendo que em Deus todas as coisas são possíveis. Que a chama que começou há 32 anos em São José dos Campos continue a queimar em nossos corações, levando esperança e salvação a todos os corações sedentos. Peço a todos que se levantem em uma só voz de júbilo ao Senhor, pois este é o legado da Igreja Evangélica Missionária, um legado de fé, amor, coragem. Que assim seja, para a glória de Deus. Parabéns, Igreja Evangélica Missionária, pelos seus 32 anos de vida. Amém, glória a Deus. Vamos exaltar o nome do Senhor. Amém. Ele é digno de toda honra,
de todo louvor. Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno que nós vivamos para Ele, nos entreguemos totalmente a Ele. Ele é digno de tudo. Essa celebração tem um único objetivo: de exaltar e glorificar o nome de Jesus e de agradecermos a Ele, porque um dia, na sua fidelidade, Ele chamou um casal de improváveis para realizar esta obra. E esse casal de improváveis ousou crer que Deus podia fazer, sem nenhuma estrutura por trás. Porque quem conhece a história da Igreja Evangélica Missionária sabe que nós começamos do zero. Do zero. Mas existe um pregador que eu tenho ouvido, que ele falou que certa feita ele ouviu do seu pai, e ele ouvia de alguns professores que ele era um zero à esquerda. Mas um dia, Jesus falou para ele: olha, você é um zero, mas antes de você tem o um. É o número 1, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós começamos, não é? Do nada. Mas esse Deus fiel tem salvo muitas vidas, muitas almas. Pastor Paulo, pastor Jonas, pastores dessa denominação, pastores amados. Um dia nós entraremos na eternidade, não com mãos vazias, mas com mãos repletas do fruto que o Senhor Jesus preparou para nós. Ele preparou para nós. Às vezes nós queremos multidões, às vezes nós queremos mega igreja, mas Deus tem um propósito. Ele sabe o desejo de cada coração aqui, de cada servo de Deus, cada pastor, cada pastora, cada esposa de pastor que se levantou realmente com paixão, com amor, que acreditou nesta obra e até hoje está empenhando sua vida por isso. Nós ouviremos do Senhor naquele dia o bem-vindo. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Amém? Você pode aplaudir a esse Senhor? Esse Senhor é fiel, esse Senhor é maravilhoso, Ele é bom demais. Ele não só é bom quando tudo está céu de brigadeiro, Ele não é só bom quando tudo está às mil maravilhas, mas Ele é fiel e bom em todos os dias da nossa vida, porque Ele nos segura e nos sustenta. Ele é maravilhoso. Vamos orar nesta hora? Amém? Vamos clamar a Deus nesta hora para que Ele continue a falar conosco. Amém? Senhor, nesta noite eu te agradeço por esse privilégio. É um privilégio, Senhor, falar de Ti. É um privilégio muito grande, Jesus. Quisera eu, Senhor, oh meu Deus, ter a melhor oratória do mundo. Mas o Teu Espírito é aquele que nos assiste. E o Teu Espírito está aqui, Senhor. Tu estás presente em nosso meio. Queremos ouvir a Tua voz. Eis-me aqui, Senhor. Faz de mim um vaso nesta noite. Faz de mim, Senhor, a Tua voz nesta noite. Nós queremos Te ouvir. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és amado e desejado da nossa alma. Assim fala conosco. Eu te peço nesta hora e já te agradeço. Recebe honra, recebe glória, recebe louvor de toda a tua igreja nesta hora, em nome de Jesus. E exalta e glorifica o teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu falei que é um privilégio e é uma responsabilidade muito grande. Falar a palavra de Deus, não é? Temos aqui tantos pastores, mas o Senhor é aquele que quer tratar conosco
é o sumo pastor que está em nosso meio. Então, eu quero começar dizendo que quando eu recebi esse convite, eu relutei um pouquinho, né? E passaram-se os dias e o pastor falou: olha, pastor Paulo Rogério está esperando para saber se você vai ou não aceitar o convite. E como pessoa, porque nós somos pastores, mas somos pessoas como você, meu irmão, minha irmã, eu pensei comigo assim, falei: Senhor, sobre o que vou falar, né? O Senhor precisa me dar uma palavra. E estava buscando uma palavra do Senhor. E quando eu estou fazendo os meus afazeres, eu gosto sempre de estar ouvindo um vídeo de pregação, alguma coisa. E eu estava ouvindo uma mensagem e me distraí um pouco, mas de repente, uma voz, né? O pregador falou algo assim, por isso surgiu esse tema. O pregador falou assim: a igreja não foi chamada apenas para estar firme, permanecer firme. A igreja foi chamada para avançar. E você vai dizer: mas é óbvio. Mas muitas vezes, diante de lutas, de provações, num tempo como esse no qual nós estamos vivendo, onde muitos fundamentos estão sendo mexidos, onde, nós estamos num tempo de tantas mudanças, em um curto espaço de tempo. Nós olhamos a situação atual do nosso país, nós olhamos a economia, nós olhamos a educação, nós olhamos a questão ética, ideológica na nossa nação e no mundo inteiro. E muitas vezes a gente quer ficar com o coração pequenininho e alarmado. Mas, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que em todo tempo Deus foi fiel e permaneceu com a sua igreja, dando vitória à sua igreja. Não importa o cenário que estamos vivendo, Deus é poderoso, Deus controla todas as coisas, Ele está tomando toda a história em suas mãos, e Ele vai nos conduzir em triunfo, para a honra e glória do nome dEle. Então, nesta noite, eu quero falar a respeito de avançar com ousadia. Queremos avançar com ousadia? E não sentir firmeza. Quantos querem avançar com ousadia? Amém. Glória a Deus. Amém. Então nós vamos avançar na ousadia do nome do Senhor e com o Espírito Santo do Senhor. Então eu quero iniciar aqui, antes de lermos o texto-chave que nós vamos considerar, falando o seguinte: que a igreja nasceu em meio a muito poder e em meio a muita perseguição. Os tempos que a igreja nasceu, os tempos, não foram tempos fáceis, foram tempos difíceis. A igreja, quando nasceu, estava sob o domínio do Império Romano. Então não foram tempos assim de refrigério, mas aquela igreja avançou como nunca, apesar da luta, apesar da provação e da perseguição. Quando Jesus morreu e depois ressuscitou, a gente se lembra que os discípulos estavam todos ali trancados, encerrados no local, não é? Temendo, com medo de uma grande perseguição sobre a vida deles, porque eles haviam visto o seu mestre ali na cruz padecer.
Então todos eles estavam atemorizados. Até que então o Senhor ressuscita. As mulheres foram ali, viram o Senhor ressuscitado. E aí elas correram com aquela notícia. E aí Jesus, então, por um tempo, apareceu a eles e deu-lhes uma ordem, que eles fossem a Jerusalém, permanecessem lá, porque eles seriam revestidos de poder. Ele enviaria o Consolador, ele enviaria aquele que iria estar com a igreja na face da terra. E aqueles homens e mulheres não eram muitos, não é? Quando Jesus ascendeu ao céu, havia 500. Mas depois ali, naquele espaço, naquele local, onde eles estavam aguardando a vinda do Espírito Santo, tinha 120 pessoas que perseveraram. E estavam ali, crendo e buscando. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas que eles estavam orando, eles estavam clamando, eles estavam pedindo: Senhor, envia a tua promessa, envia o Consolador. E depois ali, daquele período de 10 dias, o Espírito Santo vem com poder sobre a igreja. E o que aconteceu àqueles homens? Aqueles homens que eram homens iletrados praticamente, pescadores, homens simples, de repente se tornaram homens cheios de ousadia. O poder de Deus veio sobre a vida deles, e eles não mais temiam falar de Jesus, o crucificado, Jesus, aquele que ressuscitou, Jesus, aquele que tinha o plano e a certeza da salvação para aquelas vidas. Então esses homens se tornaram homens ousados. E eu gostaria então que agora, não é, você abrisse lá em Atos 4, Atos capítulo 4, e eu quero ler verso 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor. Antes um pouquinho de ler a palavra, deixa eu dar o pano de fundo. A igreja foi cheia do poder do Espírito Santo. Aqueles homens não podiam se conter mais dentro de si, dentro daquele espaço. Não era mais para estar de portas fechadas, mas a igreja saiu. Os apóstolos saíram dali, daquele ambiente. E nós vamos ver no capítulo 3, aqueles apóstolos cheios do poder, ali, orando por aquele aleijado. Há 40 anos, um mendigo, uma pessoa que mendigava ali, naquela porta formosa. E aquele homem é curado de uma maneira extraordinária. Um grande milagre aconteceu ali. E aquele homem entra para o templo, saltando, e aquilo foi notório a todos que ali estavam. Não havia como esconder aquele grande milagre. E ali foi a oportunidade de Pedro, do apóstolo Pedro, falar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. E ao pregar a palavra, ao pregar sobre Jesus, muitas pessoas creram. E isso levantou, então, a fúria daqueles religiosos, a fúria dos sacerdotes, aquele que guardava o templo. E eles ficaram, assim, atônitos, chegando a dizer, que ousadia é essa, né, de Pedro e João? Informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Era notório que aqueles homens haviam estado com Jesus. O poder de Deus estava sobre eles. A virtude de Deus estava sobre eles. E aí,
eles ficaram admirados com isso. E eles chamaram e disseram: olha, vocês não vão anunciar esse Jesus. Vocês não vão falar sobre Jesus, porque senão vocês irão presos, não é? E ali houve uma represária, e aí sim eu quero ler com vocês uma perseguição, versículo 28 e 29, qual foi a oração da igreja, daqueles irmãos, não é? Que iniciaram ali, da igreja primitiva. Então eles falam, verso 24, e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. E eles vão aqui discorrendo. Mas aí no 28 ele fala: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado, que se havia de fazer. Verso 29, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. A oração da igreja foi por ousadia, foi por poder, foi por ter mais unção, mais coragem, não é? Mais fervor para anunciar a palavra de Deus. Então, desta maneira a igreja cresceu, apesar de tanta perseguição. Os nossos primeiros irmãos, eles andavam nesse mover, nesse poder, com esse fervor, e anunciavam a palavra de Deus com muita ousadia. Então eu pergunto, igreja evangélica missionária aqui reunida, temos anunciado a palavra de Deus com essa ousadia? Temos avançado em anunciar a palavra de Deus? Porque é a palavra que liberta, e nós vamos ver isso logo mais aqui adiante. Então eu quero que você vá comigo agora, lá para Filipenses, capítulo 3. Eu quero ler aqui, a partir do versículo 10 até ao 14. Todos acharam? Filipenses 3, 10 a 14. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo, ele olhava para Cristo, ele olhava para a estatura de Cristo, ele olhava para o caráter de Cristo, ele dizia: eu ainda não alcancei essa estatura, eu ainda não alcancei toda a plenitude de Jesus, eu ainda não me conformei totalmente àquilo que Jesus é, a quem Jesus é. Por isso ele diz: quanto a mim, julgo, que não julgo que o haja alcançado. Ele não alcançou ainda.
como nós também não alcançamos. Mas o plano de Deus para nós, para a igreja, é sermos conforme a semelhança do seu Filho, conforme o caráter do seu Filho. Deus não nos salvou apenas para usufruirmos das suas bênçãos, que são tantas, que são maravilhosas, não é? Para nos cercar de cuidados, de proteção, com saúde, com tantas coisas. Não, Ele tem um plano perfeito e maravilhoso para nós. É que sejamos conforme o seu Filho Jesus Cristo. Aqueles homens chamaram a atenção das pessoas, eles andaram com Jesus, porque eles projetavam na sua vida o caráter de Jesus, o viver de Jesus, o amor de Jesus, a virtude de Jesus, o poder de Jesus, a intrepidez de Jesus, a mansidão de Jesus, a compaixão de Jesus. E aí eles olhavam e identificavam, esses estiveram com Jesus. E Paulo queria se conformar a esta imagem. Paulo não queria se conformar com a imagem do maior pregador das mídias sociais, se fosse neste tempo. Se fosse nesse tempo, nós vemos tantas pessoas que têm feito sucesso, que têm se projetado, espiritualmente até falando, e eu não estou falando aqui com inveja nem com crítica, e às vezes a gente olha para alguém e a gente diz, poxa, como eu admiro fulano, como eu gostaria de ser assim, como eu gostaria de ter um ministério assim. Não era desta forma que o apóstolo Paulo pensava. A mente do apóstolo Paulo era outra, era se conformar, era se amoldar. Ele diz no versículo 10, eu quero conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Paulo queria até passar pelas mesmas aflições, porque ele queria se assemelhar a Jesus. E esse grande homem de Deus, nesse mesmo capítulo, é lógico que nós não vamos falar, ele fala as suas credenciais. Ele fala como ele foi zeloso, como ele conhecia a palavra, como ele, por zelo, perseguia os irmãos. E como ele, de fato, era um homem que levava Deus a sério, apesar do seu zelo ter sido direcionado de uma forma errada. Mas ele disse, eu considerei todas essas coisas por perda, pela excelência do conhecimento de Jesus. Eu creio que a igreja de hoje é uma igreja que precisa centralizar Jesus, novamente focar Jesus, ser apaixonada por Jesus, querer refletir o brilho de Jesus na face da terra, porque aí nós veremos novamente milagres acontecerem. Aí nós veremos realmente uma igreja que avança adiante de toda e qualquer circunstância, mesmo diante de ameaças e de perigos. Essa igreja avançará, porque o foco dela, o modelo dela, é o Senhor Jesus Cristo. Mas ele fala aqui, irmãos, eu faço uma coisa, eu me foco em uma coisa, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Em primeiro lugar, ele diz, eu me esqueço daquilo que já passou, aquilo que ficou para trás, seja bom ou ruim, pode impedir a nossa caminhada, pode impedir o nosso avançar. Paulo podia olhar assim e dizer, não, eu não tenho como avançar, eu não tenho como prosseguir. Todos conhecem a minha história, todos sabem o quanto eu odiava os cristãos, o quanto eu fui cruel para com eles. Eu não tenho como ser um vaso nas mãos de Deus. Ele poderia olhar para trás, para aquele passado com culpa,
Mas ele também, como eu falei um pouquinho aqui das credenciais dele, podia olhar e se orgulhar. E dizer, olha como eu fui. Um homem letrado, um homem instruído. Então, tanto de um lado quanto do outro, ao olhar para trás, nós podemos parar a nossa caminhada. O apóstolo Paulo aqui, ele tem diante de si a imagem de alguém que está correndo, de um atleta que está correndo aquela maratona. E nós sabemos que um atleta, ele não pode se distrair, olhar para um lado, olhar para o outro, porque ele vai perder a sua posição. Ele não pode dar uma olhadinha para ver se quem está atrás dele já está se aproximando. Ele mira para o alvo. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala, eu me esqueço das coisas que já passaram. E nós precisamos esquecer. Esquecer às vezes de pessoas que nos magoaram, de ressentimentos. Aliás, não devemos nem somente esquecer, mas perdoar e lançar no mar do esquecimento. Quando nós olhamos para José do Egito, eu não quero me demorar muito nesse aspecto aqui, de esquecer o que já passou. Nós vemos o quanto ele sofreu, o quanto ele foi injustiçado, quantas lutas José do Egito passou. E se ele ficasse apegado ao passado, e ficasse acariciando suas feridas, ele não teria sido usado por Deus como ele foi, para a libertação de uma nação, para, naquela época, salvar a muitos da fome. Mas Deus tinha um propósito tão grandioso na vida de José. E por ele não ficar preso àquele passado de dor, de traição, ele avançou e Deus fez dele aquilo que ele era. Queridos, Deus vai fazer de mim, de você, aquilo que Ele tem para nós, o plano que Ele tem para nós, Ele vai cumprir, se nós não ficarmos apegados a coisas que nos machucaram, a coisas que nos feriram, a coisas que impedem o nosso caminhar. Cada pastor que você vê aqui sentado, tem avançado, porque não tem ficado preso a um passado. Porque não tem deixado feridas sem tratar e sem cuidar. E aí nós avançamos com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do alto, nós caminhamos apesar de. Ainda sobre olhar para trás as coisas boas também. Até o pastor pregou outro dia sobre esta mensagem. Quando foi para se construir o segundo templo, o primeiro templo, aquele templo suntuoso de Salomão, era um templo maravilhoso e glorioso. E depois do cativeiro, depois de toda aquela luta que o povo passou, eles iam construir o segundo templo. E quando começaram a construir, e chegou o dia lá de inaugurar, da celebração, não é? O que acontecia? Aqueles mais velhos, que tinham presenciado e visto a glória do primeiro templo, eles choravam. Mas eles não choravam de alegria, eles choravam de saudosismo. Eles choravam porque essa casa é tão simples em comparação com aquela. E ali se misturou, né, o choro de júbilo e o choro de saudosismo. E às vezes a gente não avança. E irmãos na nossa igreja muitas vezes não avançam. Eu ouvi muito, eu não sei os outros pastores, muita gente dizer, poxa, mas a missionária era assim. A igreja evangélica missionária era fogo puro, né, pastor Beto? Pastor Beto falou aqui, uma igreja simples, um povo bem avivado.
A igreja era assim, mas com aquele saudosismo. Quando nós devemos pensar, o mesmo Espírito está presente, o mesmo Espírito está atuando, o mesmo Espírito pode fazer coisas ainda maiores do que naquele tempo. Se você se levantar, se eu me levantar, se nós crermos no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, não há ninguém na face desta terra, não há passado, não há presente, nada vai nos segurar a dar para o Senhor o nosso melhor. E o nosso melhor é a nossa vida, porque a nossa vida foi conquistada através de vida. Através do sangue precioso de Jesus. Aliás, nós não deveríamos nem falar a nossa vida, porque a vida não é nossa, a vida vem dele, a vida é dele, e é ele que nos criou para o seu louvor e para a glória do seu nome. Quando nós recuamos, quando nós olhamos para nós, quando nós nos colocamos no centro, quando nós reivindicamos tantos direitos, quando nós reivindicamos tantas bênçãos, sucesso, felicidade, nós estamos totalmente equivocados. Nós olhamos para o lado, nós perdemos o foco, nós olhamos para trás. Porque o nosso alvo é Cristo. Vamos repetir: o nosso alvo é Cristo. Você vai avançar na sua carreira profissional. Você vai avançar nos seus estudos. Você vai avançar em tantas áreas da sua vida, talvez economicamente. Você vai avançar em muitas áreas. Mas se você não usar esse avanço que Deus te proporcionou na tua vida para servir a Deus, eu digo como o apóstolo Paulo, nada disso tem valor algum. É forte, né? É forte, pastor. É forte, mas a igreja precisa voltar às suas origens. A igreja precisa deixar de pular, somente pular e louvar, um louvor. E aqui não há crítica a levita, nem a louvor, nem a nada, mas às vezes a igreja pula, e no outro dia a igreja está igual. Desculpa, irmãos, quem me conhece, o meu ministério é de exortação. Por mais que eu queira amaciar, eu vou falar aquilo que Deus me deu para falar. Tá bom? Eu acredito que esse púlpito, pastor, não tem aquela coisa de politicamente correto. Porque se tiver, o Senhor chamou a pregadora errada. Não é para machucar ninguém, é para dizer que olhar para o passado vai nos levar à paralisação. A estacionarmos. Quantos corriam bem? Quantos estavam dentro da casa do Senhor? Mas olharam para trás. Olharam para a coisa mínima. Olharam para uma unha. E hoje não servem mais a Deus. Hoje viraram as costas totalmente. Às vezes você ouve de pessoas que saíram do meio do rebanho de Deus e hoje estão dentro de um centro espírita. O que aconteceu? Por causa disso. Então, vamos para o próximo, né? Tá certo, queridos? Então, a igreja avança quando ela não olha para trás, ela não fica presa ao passado, tá? Agora, gente, deixa eu me achar um pouquinho aqui, tá? Esquecemos do passado. E ele fala de avançar para as coisas que estão diante de mim. Então, como atleta, nós precisamos avançar.
Eu não falei das circunstâncias que Paulo estava quando ele escreveu esse texto e essa carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo estava numa prisão. Era uma prisão domiciliar. Mas ele estava preso. Ele tinha em companhia sua um soldado que ficava ali, sempre se revezando. E ali, a sua liberdade não era total, embora ele tinha alguma liberdade. Ele tinha a liberdade de receber visita, ele tinha a liberdade de escrever, ele recebia irmãos. Mas esta era a condição do apóstolo Paulo. Mas ele está dizendo, eu avanço. Mas avançar dentro de uma prisão? Sim, ele avançava, porque ali ele pregava para aqueles guardas. Ali ele testemunhou para toda a guarda pretoriana e ali ele fez discípulos. Como ele mesmo vai se referir em outra passagem, ele vai dizer, a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus nunca está presa, ela é poder de Deus, ela é tremenda. Você pode estar passando a luta que for, meu irmão, mas se você abrir a tua boca e começar a compartilhar a palavra e o Espírito Santo te usar, você vai ser renovado, Deus vai operar, Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai curar, porque a palavra de Deus não está presa às circunstâncias. Amém, queridos? Glória a Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, eu quero que você saiba dessas circunstâncias. Agora eu quero ir com você para Atos capítulo 16. Vou correr o máximo que eu posso. Vou procurar correr. Como é que a igreja pode avançar com ousadia, né? Primeiramente, a igreja ela vai avançar com ousadia, obedecendo à vontade de Deus. Sendo sujeita à vontade de Deus. O maior problema dos nossos dias que eu vejo é que nós queremos a nossa vontade. A nossa vontade é priorizada. E se a vontade de Deus não for priorizada, a obra de Deus sofre. Falo isso com tristeza. A obra de Deus sofre quando nós colocamos a nossa vontade antes da vontade de Deus. Então, é um empecilho para o avanço da igreja. Quando eu, como um obreiro, quando eu como um servo do Senhor, dentro da casa do Senhor, estou ali me opondo, estou ali querendo que a coisa seja do meu jeito. Eu falei agora há pouco daqueles irmãos saudosistas. Tem aqueles irmãos que falam, mas tinha que cantar o hino da harpa. Eu amei o hino, viu, pastor? Conheço, é do meu tempo, os cânticos. Mas tem aqueles irmãos, mas aqui não canta tal hino, mas aqui é assim, assim. E aí, às vezes, a pessoa fica ali dentro, murmurando, falando tanta coisa. Sabe, um desgaste. Porque ele gostaria que fosse do jeito dele, da vontade dele. Quando nós deveríamos nos sujeitar à vontade de Deus. Então vamos ler o texto para a gente entender o que é que eu estou querendo dizer, tá? Atos 16, 6 a 10, vai dizer assim: passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Eles foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo. Então, Paulo, apóstolo, com sua equipe, que era Lucas, Timóteo e Silas, tinha um plano, tinha um objetivo de anunciar o evangelho na Ásia. Mas o Espírito Santo falou não é? Quando eles passaram por ali, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia,
intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, a igreja está na face da terra para fazer a vontade de Jesus, para ouvir a voz de Jesus, para seguir os comandos de Jesus. Mas, pastora, quais são os comandos de Jesus? Os comandos de Jesus é ir e fazer discípulo. Os comandos de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas. Os comandos de Jesus é viver em paz. Os comandos de Jesus estão na sua palavra. E a direção quem tem que dar é Ele. Eu creio que nenhum pastor aqui escolheu um diácono, um obreiro, alguém para trabalhar na seara só de sua livre e espontânea vontade. Eu quero crer nisso. Mas orou, observou e procurou ouvir a voz de Deus para separar aquela pessoa. E se você é um separado, dê glória a Deus por isso. Sinta-se privilegiado. Saiba que foi Deus que te escolheu. Seja qual for a posição que você ocupa, se você está sentado, reflita, pense, quem foi que te escolheu? Quem foi que te colocou neste lugar? Muitas vezes, querido, eu falo assim: eu acho que eu não tenho mais o que dar, não vou falar e tal. Mas eu penso, quem foi que me escolheu? Eu estou aqui nesta noite falando porque quem me escolheu foi Deus. Foi Deus. Irmãos, já teve tempo de eu ter expectativa, talvez, de estar falando num evento desse. Hoje Deus me chama porque não há mais expectativa. Hoje há obediência. Obediência à voz de Deus. Amém. E eu espero que você receba como voz de Deus nessa noite. Então o Espírito Santo falava: não é para lá que vocês vão. Não é. E eles seguiram a direção do Espírito Santo de Deus. O nosso Senhor Jesus, Ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos seguir esse exemplo de submissão, de sujeição. Amém? Não vou me demorar aqui. Vamos adiante, para ganharmos tempo. O outro aspecto, não é? Que eu preciso, que a igreja avança pregando a palavra de Deus. Hoje se prega de tudo nos púlpitos, de tudo. De tudo. Quando eu falo de tudo, é de tudo. Há eventos aí que se faz para encontros de casais que você vê até a anatomia do corpo sendo ali mostrada. Hoje o púlpito serve para tudo. Mas a igreja avançou, sempre avançou em toda a sua história, na pregação da palavra de Deus. Eu estou pregando hoje aqui à noite a palavra de Deus. Eu não estou pregando que eu sou grandiosa. Eu não estou pregando que eu sou maravilhosa. Eu não estou pregando as minhas experiências na minha casa. Embora isso possa acrescentar, dependendo do assunto que você está tratando. Eu estou pregando Jesus e esse crucificado. A palavra de Deus precisa ser pregada. E o que aconteceu quando esses homens chegaram ali
em Filipos. Então vamos ler o versículo 10. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia. Logo depois, imediatamente. Deus precisa ser atendido por nós imediatamente. Aleluia. Mas nós relutamos. Imediatamente esses homens foram ali e, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Então eles chegaram ali em Filipos, e quando eles chegaram ali em Filipos, ele diz aqui: no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Paulo pregou às mulheres porque naquela cidade certamente não tinha uma sinagoga. Onde ele chegava, o primeiro lugar que ele ia era na sinagoga, mas ali não tinha. E ele e sua equipe saíram. Eles não ficaram presos em algum lugar, detidos em algum lugar. Eles saíram para buscar almas para Jesus, para ganhar almas para Jesus, porque eles sabiam da preciosidade do seu ministério, do seu chamado, da sua missão. E agora eu olho para os nossos queridos pastores, né? É precioso esse ministério. É espinhoso. É dolorido às vezes. Se você olhar para os nossos pastores, quantos tinham cabelo, fartos cabelos. Até o pastor né, Claudinho, né? Perdeu já os cabelos. Né? Porque é renúncia. Querido irmão, você precisa saber que é renúncia. Ministério não é brincadeira. Não dê ouvidos a Satanás. Considere que essas pessoas que você tem lhe pastoreando à frente da sua igreja são pessoas que têm renunciado muitas coisas para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa. Amém, queridos? Mas ali então eles chegaram e pregaram a palavra de Deus. E qual que é o resultado da pregação da palavra? Quando a palavra é pregada, o que acontece? Vem a fé, não é? A fé vem pelo ouvir. Nós já ouvimos aquela palavra assim: viva a vida cristã, se possível pregue. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. E ouvir demanda o quê? Fale. Falar a palavra. Pregar a palavra. Anunciar a palavra, a salvação. Aí o Espírito Santo vai agir ali, não é? A unção do Espírito e da palavra fez com que Deus abrisse o coração de uma mulher que estava ali naquele grupo. E essa mulher se chama Lídia. Nós sabemos essa história. Então o Espírito Santo abriu o coração de Lídia. Só Deus tem poder para abrir o coração de alguém. Não importa quão eloquente você seja. Não importa, olha, eu vou contar uma experiênciazinha rápida. Certa feita, tinha uma vizinha lá, isso há muitos anos. Essa mulher chegava de madrugada dos bailes, ali da nova era, porque ela já tinha uma certa idade. E ela chegava toda pintada, aquele cabelo com uma flor vermelha aqui. E ela às vezes passava na frente da nossa casa e eu dizia, meu Deus. E a gente pensava, eu pensava assim, ali é difícil. E um dia Deus me incomodou para ir falar com aquela mulher. E convidá-la para ir a uma
conferência que estava tendo noutra igreja que eu participei, quando ainda não era pastora. E sabe, eu não acreditei que aquela mulher iria. Mas Deus, o Espírito Santo, tocou o coração daquela mulher. Aquela mulher foi para a casa do Senhor. Naquele dia a pregação era uma pregação até para crente, porque falava da aliança. Era uma pregação difícil. Aquelas pregações que a Valnice pregava sobre aliança. Aliança de Abraão, aliança de sangue, aliança. O Espírito Santo penetrou de tal maneira no coração daquela mulher, que aquela mulher foi totalmente transformada naquela noite, porque Deus agiu tremendamente. Quando eu ouvi aquela pregação, eu falei, meu Deus, eu acho que trouxe no dia errado, porque é muito complexa para ela entender. Veja o nosso raciocínio, mas o poder de Deus é grande. E Ele sabe como alcançar as vidas. E foi assim com Lídia. E aí Ele fez isso no coração de Lídia. Ela abriu o coração. Ela era alguém que já conhecia o Senhor, mas através do judaísmo. E aí, agora, ela se entrega ao Senhor Jesus. E aquela mulher se entregou ao Senhor Jesus com todo o coração. A transformação que ela passou foi tão grande. Ela era rica, ela era uma empresária, ela conhecia senadores, ela vendia aquela púrpura que era roupa para os reis. E aquela mulher deveria ter alguma grande influência ali na cidade. E aquela mulher abriu as suas portas para ser a primeira igreja da Europa, através do poder do Evangelho. E é assim que a igreja do Senhor sempre começa. Começa na casa de alguém, começa na casa de um irmão abençoado, do irmão que abre o coração, do irmão que não tem vergonha se ele não tem um móvel chique, se ele não tem uma casa muito, muito chique, se ele não tem coisas maravilhosas, mas ele tem um coração lindo, ele tem um coração maravilhoso, e ele abre as portas, e ali o Evangelho começa a ser pregado, e o Espírito Santo começa a salvar, a batizar com o Espírito Santo, a curar, a fazer grandes mudanças. Amém? É assim que a igreja avança. Não é com grandes coisas não, porque às vezes a gente fica olhando, nossa, mas tal igreja, olha, ela é mega porque ela tem tais recursos. Ela tem isso, tem aquilo, realmente tem. É muito bom você sentar no ar-condicionado e ter uma estrutura perfeita, quase que perfeita. Mas não existe limitações para o poder de Deus. Não existe limitação para um homem, uma mulher que é inflamada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aí o Evangelho avança. A palavra de Deus é tremenda, irmãos. Ela é poderosa, ela é grandiosa. E ela precisa ser pregada na unção e no mover do Espírito Santo, com amor, com paixão, com brilho nos olhos. Certa feita, uma pessoa falou, isso não é, gente, para vangloriar. Isso é um testemunho. Um certo joalheiro da cidade, duas amigas que trabalhavam comigo, não são cristãs até hoje, mas elas foram nessa joalheria e conversaram com eles. Eu trabalho na Unesp, assim, na época que eu trabalhava. Você conhece a Ivoneide e tal? Conheço. E esse joalheiro falou assim, ela tem brilho nos olhos quando fala de Jesus. Ela tem brilho. Você já percebeu o brilho que ela tem nos olhos quando fala de Jesus? É assim que nós temos que falar, com paixão. Porque esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus é tremendo. E nós precisamos amá-lo cada dia mais. Nós precisamos ter essa chama acesa no nosso coração. E a palavra de Deus é o combustível que vai acender a chama no nosso coração. A oração, a palavra de Deus.
Após o batismo de Lídia, então, se abriu uma primeira porta para o evangelho ser pregado na Europa. Gente, o evangelho foi pregado completo para Lídia. Foi tão completo que ela foi batizada. Foi completo, não faltou nada. Em terceiro lugar, nós precisamos avançar com ousadia diante da oposição e perseguição. Então, aqui, verso 16 a 22. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdido, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Até aqui, depois nós vamos ler o restante. Então, novamente aqueles homens saíram. Eu creio que à procura de almas. A igreja já estava ali, né? Na casa de Lídia. A família de Lídia já tinha ouvido a palavra. Eles estavam com Lídia, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. E eles saem, então, aquela equipe, em busca de outras almas. E eles foram novamente para um lugar de oração. Se nós olharmos na palavra de Deus, nós vamos ver todo o tempo oração, 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 oração. Não podemos avançar, irmãos, na vida cristã sem oração. Não é? Não podemos. Uma vida sem oração é uma vida raquítica. É uma vida infrutuosa. É uma vida que não prospera. Porque falta o combustível, falta a comunhão, falta a paixão. Falta o desejo, falta a sede, falta a vontade de estar com o amado da sua alma. Deus nos aguarda, assim como aguardava Adão e Eva ali na viração do dia. Ele nos aguarda, para que busquemos a sua presença, para que a gente tenha prazer nele. Então, quando eles estavam a caminho, sempre em oração, saindo em oração. Jesus orava pelas madrugadas. E depois estava ali apto para fazer a obra de Deus. Nós queremos sair para fazer a obra, para ganhar almas, para encher a célula, sem nenhuma oração. Eu não estou generalizando, tá bom, queridos? Queremos sair na nossa força, na nossa competência, na nossa sabedoria, naquilo que já aprendemos, naquilo que já sabemos. E aí? Como Deus vai agir? Como Deus vai quebrantar um coração se nós não estamos chorando e orando por vidas? Para que Ele faça a obra, não é? E aí eles tem aquele encontro com aquela mulher. E aquela moça, aquela jovem que era uma escrava, que dava muito lucro aos seus senhores, passou ali a caminhar atrás deles e a persegui-los por vários dias, mas sempre com essa cantilena, falando, né? Esses são servos do Deus Altíssimo, esses são servos do Deus Altíssimo. Quer dizer, exaltando o homem, não é? E não a Deus. E Paulo, porque tinha o discernimento do Espírito Santo, ele não se envaideceu. Ele não achou ótimo. Não é? Porque às vezes a gente tem esse problema, essa questão. Aqueles que mais falam, nossa, você olha, irmã, quanto poder. Ah, eu queria poder como você. Ah, eu queria assim, assim, assado. A pessoa gosta, né? A pessoa se sente, porque todos nós temos uma carência de valorização. Isso é a humanidade,
né? A humanidade. Mas não, ele discerniu, não, isso não é voz de Deus, não. E ali ele repreendeu. E aquela mulher foi liberta. Só que em vez daquelas pessoas glorificarem a Deus, em vez deles se alegrarem com a libertação daquela mulher que era escravizada, eles, como viram que o seu lucro, não é, foi para o espaço, o que eles fizeram? Perseguiram e mandaram prender Paulo e Silas. Então eu estou falando aqui sobre avançar com ousadia diante da oposição e perseguição. Irmãos, quando nós estamos fazendo a boa obra, haverá perseguição. Dentro e fora. Haverá. Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu lembrei de quando a gente tinha os cultos ainda na Siqueira Campos. Nós tínhamos um culto de libertação pela sexta-feira. E há muitas pessoas ali endemoniadas. E o povo orava, e o povo impunha as mãos. E você via gente colocando para fora até grampos, cabelos, sendo libertas, porque era um mover tremendo. Mas era muita luta. O adversário ficava furioso. E numa dessas reuniões, não era só numa, quando nós víamos, era pedras no telhado, você só escutava o barulho das pedras que vinha da vizinhança. Não é? Essa igreja aqui, o quanto que ela teve que se aparelhar e cercar por causa do som. Então, quando nós estamos fazendo uma obra importante, como Neemias falou, não é? Nós temos que saber que o adversário vai se levantar para se opor, mas nós temos que ter a mesma fé, a mesma confiança, saber que nós pertencemos a um Deus que tem o controle sobre todas as coisas, a um Deus que é vencedor. A igreja é vencedora. A igreja jamais é perdedora. Perdedor é Satanás. Se houver uma alma, eu tenho certeza, irmãos, que se houvesse apenas uma alma para Jesus salvar, ele morreria naquela cruz por aquela alma. De tão preciosa que a alma do homem é para Deus. Então, queridos, a igreja é vencedora. Sabe por quê? Porque você está aqui salvo. Porque você foi arrebatado das garras do diabo. Porque Deus escreveu uma nova história na sua vida. Porque talvez aqui no nosso meio tenha pessoas que vieram de uma escravidão muito grande, espiritual. E Deus quebrou e arrebentou cadeias na tua vida. E hoje você serve ao Deus vivo. E hoje, com certeza, você é instrumento desse Deus. Assim aconteceu com aquela mulher. Ela foi liberta. Então nós precisamos avançar com ousadia, mesmo diante da oposição. Eu coloquei algo aqui que eu quero ler. Travamos uma luta nesses dias sobre a questão da liberação das drogas. Há uma grande resistência por parte de parlamentares cristãos que estão novamente se opondo à liberação das mesmas. Um determinado pastor, em sua fala em defesa dos evangélicos, expôs o quanto a igreja evangélica é o segmento que mais trabalha e apresenta resultados na recuperação e transformação dos dependentes químicos. Mas a igreja é perseguida, mesmo apresentando resultados que nenhuma outra instituição na face da terra apresenta. A igreja peleja pela vida. A igreja se levanta contra o aborto. A igreja é por tudo que é correto e certo. Por isso ela sofre tanta oposição, mas nós não podemos recuar, nós temos que avançar. O inferno resiste contra a obra de Deus, mas não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Por isso é preciso avançar com ousadia. Por último, eu quero falar sobre avançar no poder do Espírito Santo. Então, avançar sendo submissa à voz de Deus.
avançar na pregação da palavra de Deus, avançar diante de toda e qualquer oposição. Está havendo oposição na sua vida? Ore, até chore se você tiver tão sentido, porque dói, às vezes dói. Mas louve, então louve, porque você está sendo instrumento de Deus na face da terra. Você está incomodando. A igreja incomoda. A igreja cheia do poder de Deus, ela incomoda o inferno. Só não vai haver oposição à igreja se essa igreja não incomodar. Se essa igreja estiver como a igreja de Laodiceia, não é? Cega, nua, fria, aí não vai haver oposição. Então, avançar no poder do Espírito Santo. São Tomás de Aquino, ao visitar o Papa Inocêncio III, preste atenção nisso, é curtinho. Então, o Papa estava contando a grande soma de dinheiro, contando o dinheiro que entrava ali na igreja, e ele disse sorrindo, isso é um fato verídico: olha, Tomás, a igreja não precisa mais dizer, não temos prata nem ouro. Ao que lhe respondeu imediatamente Tomás de Aquino: é verdade, não temos mais necessidade. Não vamos mais dizer que nós somos pobres, que não temos recursos. É isso que ele quis dizer. Mas também, nós não podemos dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. A igreja primitiva orava e o milagre acontecia, porque ela andava nessas pegadas, ela avançava para o alvo. Mas a igreja de hoje, às vezes, tem muita pompa, mas às vezes não tem esse poder. Em nome de Jesus, levanta e anda. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer, queridos, lá, versículo 25. Então, houve aquele reboliço, né? Estou correndo aqui para não cansá-los. E eles foram açoitados, eles levaram muitos açoites, foram colocados na prisão, uma prisão terrível, não é? Daquela época, sem higiene alguma, sem condições alguma, amarrados nos pés. E aí, 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Isso é ser cheio do poder de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É cantar na dificuldade. É adorar em meio à dor. Não havia ali gemido. Não havia ali murmuração. Não havia ali apontamento para aqueles que fizeram aquilo. Mas havia ali louvor e adoração. Igreja, quando em meio à luta você se levanta, nos bancos da sua igreja, ou na sua casa, para entregar ao Senhor a adoração perfeita, em meio à sua luta, à sua prova, às suas lágrimas, à sua dor, à sua enfermidade. Talvez a falta de prosperidade, em meio às suas lutas, você está fazendo como Paulo e Silas. Você está dando ao Senhor a sua melhor adoração. Você está pisando na cabeça do diabo e dizendo: o meu Deus é vivo. Eu pertenço ao meu Deus, a minha vida é dele, ele está tomando conta de todas as coisas.
E eu só tenho que louvá-lo e adorá-lo. Era assim que aqueles homens faziam. Não é fácil, mas todos nós experimentamos de alguma maneira isso na nossa vida, sim ou não? Às vezes está doendo, às vezes você está gemendo, você passou por enfermidade, mas você se ergue, entoa um cântico ao Senhor e dá a sua adoração a Deus, porque Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua cuidando, e Ele tem os seus dias em suas mãos. E aí foi isso que aconteceu com eles. E esse exemplo, esse posicionamento, esse testemunho de uma vida verdadeiramente transformada e entregue a Deus, fez com que algo maravilhoso acontecesse ali. 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aquela adoração moveu o coração de Deus. O que move o coração de Deus não é a nossa murmuração, não é o nosso recuar, não é o nosso reclamar. O que move o coração de Deus é quando Ele vê que nós estamos firmes na rocha, firmados na rocha, como aquela casa que passa por todo tipo de intempéries, por ventos, por alagamento, mas ela permanece firme, porque o seu Deus é uma rocha inabalável. Os seus pés não estão firmados em areia movediça. Os seus pés não estão firmados numa simples religião. Querido, você foi comprado por um alto preço. E os seus pés estão firmados na rocha eterna, na rocha da nossa salvação. Eu não estou nem olhando que está tudo diferente daqui, mas amém. Eu estou seguindo o que Deus está falando, porque estou com pressa, né? Eles atraíram a presença do Senhor. E a resposta veio em forma de um mover sobrenatural. Quer experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida? Não fique se queixando para outros. Outros que não vão solucionar o seu problema. Outros que vão muitas vezes até ser usados por inimigo para aumentar, sabe, o desânimo no teu coração. Para aumentar a incredulidade no teu coração. Ah, irmãos, os pastores aqui sabem, diante das lutas, o quanto que o inimigo, né, joga a toalha fora. Joga a toalha, não é fora, como é que diz, gente? Joga a toalha, né? Desiste, para a caminhada. Eu quero dizer algo, não para que você olhe para nós como se a gente fosse pessoas extraordinárias. Mas eu quero dizer algo, ministério não é para qualquer um. Ministério é para os chamados. Amém? Sem validade nenhuma. Então ali o carcereiro, o 27, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Quando aquele carcereiro vê aquele testemunho tremendo na vida daqueles homens que tinham apanhado, que estavam com febre, que estavam provavelmente famintos, que estavam sendo maltratados, mas eles viram aqueles homens cantando,
Eles viram aqueles homens orando. E tem mais, quando as portas se abriram, aqueles homens não foram os primeiros a sair. Eles permaneceram ali. Aquilo falou tão alto ao coração daquele carcereiro. E ele disse: não faça mal à sua vida. Você não vai atentar contra a sua vida, porque nós estamos aqui. Ele só teve uma pergunta a fazer: que faremos para ser salvo? Que a nossa vida, que a minha vida, que a tua vida resplandeça de tal maneira que as pessoas se acheguem a nós e perguntem: o que há na sua vida? O que é que eu faço para viver da forma como você vive? O que é que eu faço para ter esse procedimento seu em meio a tanta luta? Porque aqui era luta. Às vezes a gente fala: olha, as pessoas só vão acreditar que Deus é na minha vida se eu tiver com um carrão, se eu tiver com a mansão, se eu tiver sucesso, se eu for o tal. Ilusão. As pessoas irão olhar e ver a sua vida e ver que às vezes você está sofrendo, mas você não está agindo da mesma maneira que eles estão agindo. Há algo diferente em nós. Há algo que é o Senhor Jesus na nossa vida. E aí, aquele testemunho de poder ali, tremendo, fez com que aquele homem e toda a sua casa se entregasse ao Senhor. E o 32 fala: e lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo na mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Logo foi batizado, ele e todos os seus. O carcereiro foi transformado. O evangelho causa transformação. Não existe salvação sem transformação. O poder do evangelho é tal, é tremendo, que onde ele entra, ele causa transformação. Então, gente, terminando, né? Muito havia a se falar, mas eu sei que já foi muito além. Mas eu espero que você tenha entendido aonde nós queremos chegar. Por último, Paulo fala: eu prossigo para o alvo. Ele tinha um alvo certo. Ele sabia onde ele queria chegar. Ele sabia, ele fala ali que ele foi conquistado por Jesus. Ele foi conquistado. E ele queria conquistar por esse Jesus, pelo qual ele foi conquistado. Esse era o alvo dele. Esse era o propósito dele. Nós fretamos com essa vida. Nós fretamos tanto com querermos sucesso. Tudo isso é bom, não vou dizer que é. Ah, pastora, você não... Mas a gente se ilude. O inimigo passa assim, sabe, um filme para a gente. Ah, o importante é isso, o importante é você ter um helicóptero, o importante é você ter um jardim, o importante é, olha, tal pastor tem isso, tal pastor tem aquilo. Amados, não vamos nos iludir. Nós fomos conquistados com um propósito e nós precisamos de ter determinação e prosseguir para o alvo, que é alcançar almas para Jesus. Assim como você foi conquistado por Cristo e sua vida transformada, agora é sua hora de correr a corrida, sem olhar para os lados, sem olhar para trás, sem olhar para a perseguição, e dizer: Senhor, eu quero chegar na linha cruzar a linha de chegada, e eu quero dizer: Senhor, eis-me aqui, me abraça. Senhor, eu corri a carreira. Como é o mesmo versículo? Acabei a carreira e guardei a fé. Quando ele falou isso, ele já estava ali para ser morto. Paulo não tinha nenhuma crise de identidade, queridos. Paulo não tinha crise de identidade. Paulo não cocheava entre dois pensamentos.
Ele sabia por que ele tinha sido chamado. Às vezes, mesmo à frente de um trabalho, a gente se frustra, porque nós temos sonhos. Assim como vocês sonham com a igreja repleta, né? Aquele louvor. Qual é o pastor que não sonha? E qual é o pastor que não quer conquistar multidões para Jesus? Mas Deus é soberano. Deus tem os seus planos. E Deus vai exigir de você a mesma fidelidade que Paulo teve. O mesmo propósito. Não perder o foco. O nosso adversário vai querer fazer com que a gente desista, com que a gente perca o foco, com que a gente diga, não dá mais. Mas nesta noite, o objetivo dessa mensagem é dizer para você, avance com ousadia. Avance buscando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Avance compartilhando a sua fé, avance orando. Está difícil, ora mais, desce mais. Teve um dia que eu estava na minha cama e eu escutei audivelmente. O pastor não estava do meu lado, já era assim, estava amanhecendo. E eu escutei, amanhecendo não, já estava quase 9 horas da manhã, para ser sincera. Porque aposentado dorme um pouco mais. Poxa, acordei 33 anos tão cedo, chegou a hora de, não é? Ter algum privilégio. Mas veja bem, eu escutei uma voz dizendo assim, mas era uma voz muito firme mesmo. Era uma voz grave, como uma voz de homem. E essa voz me dizia, desce. Desce. E eu entendi que eu precisava buscar mais a Deus. Sai desta cama. Vai me buscar. Vai orar. Desce mais. Você quer crescer na estatura do varão perfeito? Você quer ser vaso na mão de Deus? Nós cantamos, usa-me, Senhor, como um farol. Deus não vai nos usar se nós não descemos na presença dEle. Porque é na presença dEle, é na comunhão com Ele, que Ele nos alimenta, que a chama é acesa, que nós podemos ter discernimento do alto, que os dons vêm sobre a nossa vida. E nós nos tornamos uma ferramenta afiada nas mãos do Senhor. Porque os dons que Deus te deu e o dom que Deus me deu é para você ser uma ferramenta afiada na mão do Senhor. Não é para a sua glória, não é para a sua vaidade, não é para você dizer eu sou o máximo. Ai de você se pensar assim. Pobre, miserável, nu. Diz a palavra de Deus. E Deus vai cobrar de cada um de nós. Aqueles que estiverem enterrando a sua ferramenta. Aqueles que pararam. Por isso, por aquilo outro. Se levante. Hoje é dia de levantar, igreja evangélica missionária. Hoje é dia de marchar. Deus só teve uma palavra para Moisés. Diga ao povo que marche. A palavra de Deus para nós nesta noite não é uma palavra estrambólica, diferente, inventada ou sei lá, como alguns gostam de dizer, uma palavra diferente. O Evangelho é o Evangelho. Ele não mudou. Sim, nós podemos comunicá-lo de uma forma diferente, mas ele é o mesmo. Evangelho envolve cruz. Evangelho envolve renúncia. Evangelho envolve que a gente siga ao nosso Senhor com propósito, com objetivo, com foco, e a vitória será dada na nossa mão. O que nos aguarda é o que aguardava, aquilo pelo qual Paulo ansiava. Ele sabia que ali Deus estava esperando com aquele
Seja bem-vindo, servo bom e fiel. A coroa que ele aguardava não era uma coroa de louros que iria murchar, mas é uma coroa que nunca vai perecer, nunca vai se murchar. É o que Deus tem aguardado para aqueles que o amam. Você ama Deus? Vamos nos levantar. Amém? Vamos buscar mais o Espírito Santo de Deus. Amém? Quantos querem ser cheios do Espírito? Eu quero ser cada dia mais cheia. Eu quero que você ore por mim, igreja. Certa feita eu falei para Jesus: Jesus, eu quero ser batizada com o Espírito Santo e com fogo. Porque as bibliografias que eu vejo dos grandes homens de Deus eram homens cheios de fogo. Quando eles subiam no púlpito para pregar, um deles, agora eu esqueci, não é Moody, é um outro. Ele subia, cada degrau ele dizia: enche-me, Espírito Santo, enche-me, Espírito Santo, enche-me, Espírito Santo. O mundo precisa do Espírito Santo, igreja. O mundo precisa de crentes revestidos do poder do alto. O mundo precisa de crentes que façam uma diferença. Vamos despertar, igreja evangélica missionária. Eu estou vendo igrejas aqui, às vezes pela internet, igrejas que eram sorveterianas, sendo avivadas, porque 5 horas da manhã aqueles irmãos estão buscando a plenitude do Espírito Santo. Você já viu uma igreja presbiteriana fazer conferências? Já faz, acho que já é o 5º ano, não sei que ano, sobre o avivamento. E almejando o avivamento e pedindo o avivamento. E nós que já experimentamos todas essas coisas, às vezes estamos retrocedendo. Amém. Deus abençoe, queridos.